Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as operações com números inteiros. Para isso, a gente vai ver algumas situações que nossos colegas passaram nos últimos tempos. Dona Joana, mãe da aluna Dandara, no dia 13 de janeiro, tinha um saldo bancário no valor de R$ 540. Nos 3 dias seguintes, ela precisou efetuar algumas operações bancárias. Mas antes da gente começar, essas operações bancárias, vamos pensar um pouquinho. Ela tinha um valor positivo ou um valor negativo? Inicialmente, ela tem R$ 540 positivos. Ela está com saldo positivo na conta dela. Ela sacou 640 no dia 14, depois ela depositou 340, retirou metade do saldo no dia 16. Mas espera aí, como é que a gente pode descobrir o quanto sobrou de dinheiro na conta dela? Para isso, a gente vai primeiro trazer essas situações para os números positivos e negativos que a gente já conhece super bem. Vamos lá? A gente já viu que ela tinha um saldo positivo de R$ 540. Ela sacou 640. Se ela sacou esse dinheiro, ela retirou esse dinheiro. Então, vai ser um número negativo. Depois, ela voltou a depositar R$ 340. Quando ela depositou, ela botou um número positivo na conta dela. E, por último, retirou metade do saldo. Retirar, a gente sabe que é negativo. Porém, a gente não sabe o saldo dela no dia 15, para a gente poder escrever ali no nosso slide o quanto ela retirou. Então, inicialmente, vamos tentar descobrir quanto tem de saldo até dia 15. Para isso, a gente vai somar as ações que ela fez. Quais foram as ações? Ela tinha mais 540, somou com 340, que foi o depósito dela, e retirou 640. Vamos somar primeiro os positivos. 540 mais 340. Na hora que a gente soma esses dois caras, a gente tem como resultado 880. Só que não acabou aí, ela retirou 640. 880 menos 640, ela terminou o dia 15 com R$ 240 na conta dela. No dia 16, ela vai retirar metade desse saldo. Mas qual é a metade de 240? Como é que a gente descobre isso? Descobrindo a metade é dividir por 2. 240 dividido por 2, 120. Só que ela retirou. Então, esse 120 vai resultar numa subtração. A gente vai fazer 240 menos os 120 que ela retirou no último dia. 240 menos 120, sobrou na conta dela R$ 120. E repara que é um 120 positivo. Então, no final todas essas ações que ela tomou, ela ainda sobrou dinheiro na conta dela. Sobraram R$ 120. No próximo exemplo, a gente tem o Daniel. O Daniel é um grande admirador do espaço sideral e sabe que os planetas do sistema solar possuem diferentes temperaturas, dada a distância que estão do Sol. Veja a tabela abaixo de alguns exemplos de temperatura. Vamos lá, ele escolheu 3 planetas. O planeta Vênus, que tem uma temperatura de 477 graus Celsius. O planeta Terra, o nosso, com 13 graus Celsius. A gente já viu que ele não fez essa temperatura no Rio de Janeiro. E Marte, com menos 53 graus Celsius. O que ele pensou? Ele imaginou que fosse possível a viagem de robôs entre planetas. E ele quer saber a variação de temperatura que o robô teria se fosse da superfície da Terra para a superfície de Vênus e depois da superfície de Vênus para a superfície de Marte. Então, esse robô vai fazer uma pequena viagem. Vamos ver essa viagem que esse robô vai fazer? Vamos lá. O robô vai estar na Terra com 13 graus Celsius e ele vai para Vênus com 477 graus Celsius. Vai ter uma variação de temperatura, que é o que o Daniel quer descobrir. E variação, a gente faz o cálculo a partir da temperatura final menos a temperatura inicial. 477 menos 13 graus Celsius. 464 graus Celsius. Então, a gente vai ter uma variação de temperatura de 464 graus Celsius. A gente já descobriu a primeira variação.
Vamos ver a segunda variação? Porque o robô não parou em Vênus. Ele sai de Vênus e vai para Marte. Esse robô chegou em Marte numa temperatura de menos 53 graus Celsius. Vamos fazer a variação de temperatura? Temperatura final, menos 53 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era que estava lá em Vênus, que é 477 graus Celsius, que a gente tem na nossa tabela. Nesse caso, a gente tem dois números negativos, e a gente viu que com sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os valores. Então a gente vai ter um resultado negativo de 530 graus Celsius. Nesse momento, a gente para um pouquinho e analisa essa variação de temperatura de menos 530 graus Celsius. Essa variação está negativa porque ocorreu uma queda de temperatura de 530 graus Celsius. Vamos para o próximo aluno, que também tem um problema, mas esse não é com o espaço, não. Ele gosta do fundo do mar. O Ian. O Ian é fascinado pelo fundo do mar. Em um dos vídeos que assistia, o comandante do submarino disse: "Estamos a menos 228 metros de profundidade. Vamos nos mover para ficarmos a menos 184 metros?" O Ian não entendeu. Esse submarino subiu ou desceu? Vamos lá ajudar ele? Vamos imaginar o nosso fundo do mar. Se a gente pensar, aquela parte de cima do mar que a gente consegue ver, o nível do mar é 0 metros. Quando a gente vai descendo a profundidade, a gente vai encontrando os números negativos. A gente vai escrevendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, só que esse submarino ele foi bem fundo. Ele foi lá no menos 228 metros. Só que para ele chegar ao menos 228 metros, ele passou em algum momento pelo menos 184. Só que ele quer ir para o menos 184 agora. Ele está no menos 228. Então o que vai acontecer com esse submarino? Ele vai subir. Ele vai lá para o menos 184 metros. Mas espera aí, ele subiu quanto? Qual foi a variação desse submarino? A variação é o final menos o inicial. Mas vamos prestar atenção. Tem um menos com menos ali, hein? Menos com menos a gente escreve na forma de positivo, mais 228. Agora a gente tem a seguinte conta para poder descobrir o quanto esse submarino subiu. Menos 184 metros, mais 228 metros. Sinais diferentes. Sinais diferentes a gente subtrai. A gente vai fazer o 228 menos o 184, que resulta em 44 metros positivos. Foi positivo porque o 228 é maior que o 184. Assim como a gente fez lá na questão da variação de temperatura, a gente pode analisar essa resposta. Ela sendo positiva, mais 44, sinaliza que o submarino fez o quê? Subiu. Então ele confirma o que a gente viu quando o nosso submarino se mexeu ali, subindo para menos 184 metros. Depois das situações que a gente viu da Dona Joana, do Daniel e do Ian, a gente tem a situação do Cauã agora. O Cauã está super empolgado com os estudos sobre números inteiros, mas está precisando de ajuda para resolver a expressão abaixo. Vamos ajudar ele? Mas para ajudar ele, a gente vai ter que ir lá para o quadro. Galera, antes da gente começar a resolver a expressão que é o problema do Cauã, a gente precisa relembrar algumas coisas. As expressões são formadas por várias operações e por representações de parênteses, colchetes e chaves. Nessa expressão que a gente tem aqui, a gente tem o parênteses e as chaves. Por onde que a gente começa a calcular? A gente sempre vai começar a calcular as operações que estão dentro dos parênteses. Mas, professor, tem dois parênteses. Qual que eu começo? Pode fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum, não. Vamos lá para dentro dos parênteses. Primeiro parêntese que a gente tem para resolver. Menos 2 mais 8. Um número positivo e um número negativo. Sinais diferentes a gente subtrai e repete o sinal do maior. Então, vamos lá. 8 menos 2, 6. Positivo. A gente pode até deixar o sinal positivo aqui para ficar mais claro que é um valor positivo. Menos 3 que multiplica. Cheguei em outro parênteses. Só que aqui eu tenho mais de uma operação. Além da adição, a gente tem a raiz quadrada. E a gente começa efetuando pela raiz quadrada, pela prioridade das operações. Qual é a prioridade das operações? Potenciação e radiciação, a nossa raiz quadrada. Multiplicação
e divisão, adição e subtração. Então, vamos primeiro tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Que é o caso é o 4. Mais raiz quadrada de 4. Que número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? É o 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, fechei a minha expressão. Eu ainda não eliminei os parênteses, eu ainda tenho operações a serem resolvidas. Então vamos lá. 6 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Menos 3 que multiplica. 4 mais 2. 4 mais 2, 6. Isso tudo aqui dividido por 2. Última operação que a gente tem dentro do parênteses aqui, ó. 6 vezes 6 para a gente acabar esse parênteses. 6 vezes 6, 36. Menos 3 que multiplica 6 dividido por 2. E agora? A gente não tem parênteses, só que a gente tem várias operações. A gente vai precisar utilizar a nossa prioridade. Entre a divisão, multiplicação e subtração, a prioridade é da divisão e da multiplicação. Só que qual das duas a gente faz primeiro? O que aparecer primeiro da esquerda para a direita, que nesse caso é a multiplicação. Então vai ficar 36 menos 3 vezes 6, 18, dividido por 2. Vamos fazer a divisão agora. 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. 36 menos 9. 36 menos 9, o nosso resultado vai dar 27. Sendo esse o resultado de toda essa expressão. A gente tem que o resultado dela é 27. Vamos para a próxima questão? Vamos voltar para o slide. Galera, no final da aula de expressões, o professor de matemática desafiou seus alunos que participaram da nossa aula a resolverem a seguinte questão. Olha o tamanho dessa expressão. Só que todos eles resolveram. E todos eles acharam menos 6 como resposta. Será que eles acertaram? Nessa expressão, a gente vai continuar com a mesma ideia de resolver primeiro o que está entre os parênteses. Então a gente começa por aqui, ó. Menos 2 mais raiz de 81 e menos 2 ao cubo mais raiz quadrada de 4. Vamos focar nesses dois momentos para a gente poder calcular. Repete o que a gente não está fazendo conta. Menos 54 dividido menos 2 mais raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9, já que 9 vezes 9 dá 81. Ao quadrado dividido por 7 menos. Colchetes. Agora, muita atenção nesse parênteses. Por quê? Quem é que está elevado ao cubo? É o menos 2 ou apenas o 2? Como a gente não tem um parênteses circundando o menos 2, a gente tem só o 2 elevado ao cubo. E como é que a gente efetua 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Vamos devagar? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Só que ele vai ser negativo. Menos 8 mais raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. A gente até tinha feito na questão anterior. Dividido por 3. Fechou colchete, fechou chaves. A gente não eliminou os parênteses, então a gente continua fazendo a conta que a gente tem aqui no meio. Vamos lá. Menos 54, só esperando a sua vez de fazer conta aqui. Dividido. 9 menos 2, ou menos 2 mais 9, resulta em 7. 7 ao quadrado, dividido por 7 menos. Menos 8 mais 2, resulta em menos 6, já que o 8 é maior do que 2, e sinais diferentes a gente subtrai. Menos 6 dividido por 3. Aqui, galera, eu já posso eliminar o menos 6. Eu já posso apagar esse parênteses aqui. Não o menos 6, né? Só o parênteses que está ao redor dele. Porque só sobrou um número dentro do parênteses, então a gente pode retirar ele.
Só que eu eliminei esse, o outro ainda não. O outro eu ainda preciso fazer 7 ao quadrado, que é esse cara aqui, ó. Vamos lá? Menos 54 dividido 7 ao quadrado, 49, dividido por 7 menos 6 dividido por 3, fechou colchetes e fechou chaves. Acabaram os parênteses, mas nesse caso eu tenho um colchete e é nele que eu vou focar agora. Eu vou fazer esse colchetezinho aqui, efetuar a conta que eu tenho dentro dele. E qual é a conta que eu tenho dentro dele? Menos 6 dividido por 3. Vai pensando nesse resultado enquanto eu escrevo o restante da expressão. Menos 54 dividido 49 dividido por 7 menos 6 dividido por 3, eu acho que você deu como resposta menos 2, né? Não pode ter sido um resultado diferente desse. Menos 2. Fechou as chaves. Aí você vai falar, professor, ficou um número só. Por que isso não apagou esse colchetes ainda? Por causa desse sinal que a gente tem aqui, ó. O sinal de menos do lado de fora. O que esse sinal de menos faz? Ele altera o cara que está lá dentro. Se era menos 2, eu vou ter que tirar ele do colchete, transformando ele num número positivo. Eu vou escrever ele como mais 2. Então, a gente vai ter menos 54 dividido 49 dividido por 7 mais 2. Acabaram os colchetes. Sobraram as chaves ainda para serem feitas. Vamos lá nas chaves. O que a gente faz primeiro? A divisão ou a adição? A gente tem a prioridade das operações, lembra? A prioridade das operações diz que primeiro a gente faz a divisão. Então, primeiro eu vou fazer 49 dividido por 7. Menos 54 dividido por 7 mais 2. 7 mais 2, aí essa conta ficou fácil. Depois desse monte de conta que a gente já fez, 7 mais 2, 9. Ué, professor, tá botando as chaves aí? Calma, a gente pode tirar essas chaves sem problema nenhum. Já que só sobrou o 9 e o sinal que tem na frente é de divisão, a gente agora só precisa efetuar essa conta. Menos 54 dividido por 9. Cuidado, 54 dividido por 9 dá 6. Só que é um 6 positivo ou um 6 negativo? O 54 é negativo e o 9 é positivo. Um negativo com um positivo, menos 6. Só que, galera, a gente ficou um bom tempo resolvendo essa questão. Eu não lembro mais qual foi a resposta que os nossos colegas deram. Eles deram como resposta menos 6. Então, todos eles acertaram. Então, galera, espero que vocês, assim como nossos colegas que participaram da nossa aula de hoje, tenham aprendido sobre expressões numéricas e operações com números inteiros. Não esqueçam de agora efetuar os exercícios do nosso material didático. E até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!